Eu agradeço a participação da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a voz interior. É bem importante assim a pessoa saber que a voz interior é a manifestação do espírito, é a intuição. E cada pessoa precisa de observar assim, que a intuição a pessoa está sempre usando para tudo. Se ela tem uma dúvida, ela para um pouco. A intuição, fica fácil da gente observar que ela é muito usada no fogão, porque não tem história assim de preparados não ficarem bons. Sempre o preparado fica bom. E é bem importante porque, na sequência, com a naturalidade, muitas donas de casa não faz preparado novo para uma visita. Ela sempre faz um preparado novo para a moradia, porque ela está mais tranquila, mais natural. Então ela permite que a intuição atua naturalmente. E muitas outras profissões têm a capacidade assim da pessoa ir percebendo que a voz interior é que está certa. Muitos acham assim que é o sentimento. Não é o sentimento. O sentimento vem pelo raciocínio. Fica fácil assim da gente ver a fantasia. Então, através do sentimento vem a fantasia. Pode ser a vida de um jovem. Fica fácil assim da gente ir observando na fase daquele jovem, daquela jovem, a fantasia. E essa fantasia ela é cultivada como se fosse. Então, quer dizer assim, a fantasia vem do raciocínio, porque primeiro a pessoa pensou. Com isso, ela vai cultivando aquilo que não é. A voz interior tem essa condição bem importante assim. Muitas pessoas falam assim que deixou-se levar pelo sentimento. Deixou-se levar, deixou mesmo, porque a primeira impressão que a pessoa teve era a correta. E nós tínhamos que ter uma naturalidade de sermos assim firmes, definidos, porque a intuição, ela atua de uma maneira como o amor do Criador. O amor do Criador, ele atua junto com a pureza e com a justiça. Então o que acontece? Acontece assim, o adestrador, independente de qualquer coisa, ele dá para o animal a justiça, a pureza, e o animal presta serventia. Quando ele quer o animal nas suas proximidades, ele chama o animal vem, o animal obedece. Isso muitos e muitos podem confirmar assim, mesmo o cão sendo bravo, naquela moradia, o proprietário ali, a proprietária, deixa o portão aberto e determina que ele fique ali. E ele fica. O portão está aberto e ele obedece. Quer dizer que junto com aquela determinação tem a justiça. A intuição é assim. Como nós temos um procedimento assim de querer agradar o nosso próximo, de aceitar as coisas do nosso próximo, de filhos, de conhecidos, quando manifesta a intuição, na moleza que nós procedemos no relacionamento, nós não posicionamos. Então, quer dizer que nós não demos uma palavra firme para aquela pessoa, não tivemos a coragem de ter o posicionamento
porque nós fomos aceitando. Só que tem aquela consequência. Aquele que foi aceitando, ele também tem a responsabilidade. Porque aquele adestrador, ele não aceita qualquer coisa daquele animal. Ele aceita que o animal corresponda com aquilo que ele está ensinando. Então, essa condição assim de achar assim que é possível depois, não é possível, porque tem um instante. Isso tem os casos graves, né? De uma criança que aproximou no fogão, quando o fogão a pessoa estava trabalhando, e a pessoa não tirou aquela criança. Quer dizer que a criança não criou um respeito pelo perigo, porque fogão, área de serviço, é perigo para a criança. Muitos produtos químicos na área de serviço, e o fogão é muito perigoso. Não criou um limite, então depois tem a consequência. Então nós tínhamos que ter uma condição assim de sairmos do mole, de ter aquela condição de respeito para o próximo, porque se nós respeitamos o próximo, também nós não vamos aceitar dele qualquer coisa. Também ele não vai ter condições de nos impor qualquer coisa. Isso é físico. Então essa condição assim de familiaridade, a familiaridade ela não traz nenhum benefício, porque se trouxesse, a família era evoluída. A família não é evoluída, a gente pode observar assim. O patriarca vai aceitando as coisas. Então o que acontece com as gerações? Vão ficando moles. E a gente pode observar assim, que na criação tudo é forte. Quando não apresenta uma resistência, entra num procedimento de perecer, de morrer. Porque a gente vai observando assim, se a pessoa tem uma árvore que dá frutos, um abacateiro, por exemplo, fica bem fácil assim da gente ver. Que dá as flores, e vem os ventos fortes e tira muitas flores, mas fica muitas outras. Depois vem os frutos pequenos. Aqueles frutos pequenos também vêm ventos fortes e tira muitos. Aqueles que ficam no pé, que não foram derrubados, é que servem. Então quer dizer que na natureza vai fazendo a seleção. Com os animais que são criados soltos, a mesma coisa, tanto dos predadores como dos que são alimentos para os predadores. Os mais fracos não sobrevivem. E quando a gente vê filmes de passarinhos, então aquele que fez aquele filme teve o trabalho ali de ir filmando, a gente vê assim que o mais esperto recebe o alimento dos pais. O que é mais fraco não recebe. No nosso relacionamento, na nossa vida diária, nós tínhamos que trabalhar assim, considerando o próximo, dando para o próximo aquilo que ele precisa. E depois, nós tínhamos que lembrarmos assim, que o auxílio, nós tínhamos que também desenvolver uma condição de esperar que a pessoa nos pedisse. Porque a criança pequena, quando ela tem uma índole boa, ela não pede auxílio para fazer as lições. Aquele que é mais acomodado, ele pede auxílio, mas ele vai deixando. Isso fica bem fácil assim da gente observar os relatos. Até hoje, no período de escola que tivemos, no período hoje que a gente conhece muitos outros pequenos que têm as reuniões, porque fazem os grupos no ambiente de ensino. 5 elementos. 2 fazem o trabalho, 3 não fazem. E um daqueles 3 ainda nem participa, fica mais distante um pouco. Esse trabalho, a gente tem que ir observando que aquele que não fez nada, muitas vezes somos nós.
Então o que acontece? Nós não estamos ouvindo a voz interior, porque quando a gente vê os animais que são criados soltos, num processo natural, eles têm o corpo distribuído por igual. Quando os animais são confinados, a gente vê que vai apresentando deformidade. Porque aqueles cavalos que são criados na cocheira, a gente pode observar assim, que na junta deles, perto ali, porque o cavalo anda com as unhas, se a gente analisar assim, em relação ao corpo humano. Perto das juntas ali, o que acontece? Tem sempre faixa. Aquele animal está machucado. O jeito que ele está vivendo, ele está se machucando. Não está usando o corpo conforme necessário. Necessário para aquele corpo, para as atividades. Então essa naturalidade, assim, nós tínhamos que ir observando qual é o procedimento que nós temos para poder ouvir a voz interior. Que é bem interessante, porque muitas pessoas aceitam conviver com muitos outros porque julga que um dia vai precisar daquelas pessoas. Nós tínhamos que trabalhar assim, né, com lucidez, porque se nós estamos auxiliando aquelas pessoas, julgando que no futuro aquelas pessoas, se eu precisar, aquelas pessoas vão me auxiliar. Mas aquelas pessoas não estão acostumadas a auxiliar ninguém, elas estão acostumadas a receberem benefício. Isso fica bem fácil assim de ver na moradia. A mãe, para receber os filhos, ela tem que dar comida. Então aquela mãe nunca vai ser auxiliada por aqueles filhos. Ela sempre será pesada para aqueles filhos, porque aqueles filhos só vêm receber benefício. A voz interior é uma condição bem importante, que a pessoa tem que observar, que para perceber a voz interior, ela tem que entrar com o amor do Criador, com o equilíbrio. Então a perspectiva de uma pessoa tem que estar além da matéria grosseira. Ela tem que ter essa confiança, além da matéria grosseira, porque na matéria grosseira, então ela só tem que ceder. Se cedeu, não serve, não tem o mutualismo. Na criação é assim, o mutualismo. Se não tiver esse equilíbrio, então tem o desequilíbrio. Se tem o desequilíbrio, aquela mãe, por exemplo, aquele pai, vai para a edícula. Então vai morar lá nos fundos, porque a casa grande ficou então sendo ocupada pelaquela filha, por aquele filho. Então tudo que aquele fez agora não vale nada. E ele agora só gasta o que ele conquistou. Então as pessoas já estão pensando na sobra, que agora vai sobrar pouco, porque sempre acostumaram a receber. A voz interior é a firmeza, aquela coisa bem importante assim, porque quando tem crianças na moradia fica fácil da gente observar. As crianças querem aprender a fazer um preparado. Aquele preparado tem que ser mexido. Aquele ou aquela que está ensinando a fazer aquele preparado, vê que aquelas crianças estão com aquela moleza, não tem aquela tradição ainda, aquele costume de mexer com aquela firmeza para dar o ponto. Então o adulto deixa um pouco, depois pega e dá a forma, naquela firmeza, naquela batida, com aquela segurança. Um tempo depois, um ou outro daquelas, então fala que já sabe e que faz não tão bem quanto aquele veterano ou aquela veterana, mas faz. Então aquele adulto usou do amor, usou da voz interior, permitindo que tivessem o amadurecimento. Então nós tínhamos que lembrar assim, o que aquele adulto está fazendo? Está ensinando com uma firmeza, porque ele fala, não é assim, com determinação. Então nós tínhamos que termos essa naturalidade assim no nosso relacionamento.
de ter uma firmeza de saber que nós não vamos precisar de nenhum de nossos semelhantes. Então o que que acontece? Nós vamos ter a atuação da voz interior. Porque aquele pai que ficou firme na vida, aquela mãe, ela não conta com nenhum filho. E se aquele filho não arruma uma mulher boa, acontece o seguinte, então ela sabe que não pode ir muito na casa daquele filho e dificilmente aquele filho vem na casa dela. Ela sabe o limite, porque tem muitos ditados populares que ensinam. Mas como no caso de filha, existe sempre uma amizade, um procedimento natural. Depois que a menina tornou-se mocinha, existe ali um amadurecimento e então forma-se normalmente um tipo de amizade. Então na casa daquela filha sempre terá uma amizade, uma consideração, um processo natural. Mas aquela mulher, se ela amadureceu, aquela veterana, ela então sabe que não pode contar com a filha, porque a filha agora tem uma nova perspectiva. E como tem nos ensinos que normalmente a mulher segue o marido, pode acontecer de mudar para uma região longínqua. E a gente conhece muitos e muitos outros que mudaram, que sente bem quando mudam. Está dentro da pessoa, de morar naquela outra localidade. Então, se a pessoa mantém-se firme, então ela também nunca vai ser solitária. Aliás, ela poderá ser solitária, mas ela nunca vai ter a solidão, porque ela tem a perspectiva da continuação da vida. E nas fases que a vida apresentou até o momento, ela tem a condição de poder ter a força para a continuação da vida. A voz interior é assim. Então, a perspectiva de cada um tem que estar nele. Isso é bem importante assim. Então, essa confiança, tirar de dentro da gente aquela perspectiva de achar que nós vamos ter o outro para conviver conosco. Isso fica bem fácil assim, da gente ir observando que a perspectiva é sempre individual. Aquele jovem que tinha muita amizade ali dentro da moradia, eu sempre falo sobre a moradia, porque todos nós sempre tivemos uma moradia. Sempre tivemos um pai ou uma mãe, tivemos às vezes irmãos mais velhos ou irmãos mais novos. Então a gente tem uma noção. E sempre a gente tem uma noção de um trabalho em conjunto, porque o trabalho em conjunto nas escolas sempre ensinaram. Para que nós tenhamos uma condição assim de ter também um entrosamento de quando entramos na vida profissional, de saber que tem que relacionar com um, com outro, que aquele é assim, que aquele outro é de outra maneira. Então essa referência é bem importante assim. Então, aquele filho, aquela filha que sempre teve uma amizade e que aqueles pais algumas vezes passaram pela cabeça deles que aquele filho ou aquela filha ia morar bem ali na esquina, pela amizade que existiu até então. Logo em seguida a pessoa muda de perspectiva. Então, a perspectiva nossa tem que ser nossa. Com a voz interior fica bem fácil assim da gente tirar de dentro de nós os conceitos errados. Então, os conceitos errados, por exemplo, numa casa que tem filhos, aqueles pais acham assim que podem fazer alguma coisa por aqueles filhos, como por exemplo, comprar uma casa na praia, para que aqueles filhos tenham um lugar bom para brincar, comprar um sítio, para aqueles filhos brincar de outra maneira. Os pais não ouviram a voz interior. Porque se eles tivessem ouvido a voz interior, eles teriam percebido que aquilo para os filhos vai servir enquanto aqueles filhos dependerem deles. Não tem carro ainda, não tem recurso financeiro, o pai é mantenedor. Assim que os filhos tenham essa condição de ter o carro, de ter o recurso financeiro, eles não vão mais, porque aquela perspectiva era para os pais. Não era deles.
Agora, quando o pai que proporcionou, então os filhos recebem assim, que não tem valor. Mas quando os pais valorizam em ter aquela propriedade para eles, não para os filhos, porque eles gostam, então, ouvindo a voz interior, que eles têm que fazer as coisas para eles. Então o que acontece? Os filhos continuam indo, porque aquilo tem uma irradiação diferente, de perspectiva. Então a voz interior, ela é superior. E a gente vai observando assim, que depois vem o corpo físico. Pois se quando a criancinha é pequena e ela fala, o neném quer, o Joãozinho quer, a Maria quer, a Maria não precisa. Quer dizer, a mãe ofereceu mais um alimento e a criança fala, a Maria não precisa. Quer dizer que o corpinho está alimentado. Outra hora a mãe oferece novamente, outra hora a criança pede, fala que a criança quer. Então quer dizer assim, a parte espiritual e a parte do corpo físico. Depois vem os pensamentos. Depois vem a fantasia. Então nós vamos caminhando assim. Então com os pensamentos é que gera a fantasia. Então precisamos de lembrar assim, na fase de jovem, que fica bem fácil assim da fantasia, e na fase de amadurecido. Na fase do amadurecido, aquele que tem limitação para trabalhar com a sequência do raciocínio e trabalhar com o centro motor, porque para trabalhar com o centro motor, nas habilidades ali do manuseio, a gente vai observando assim que é limitado mesmo. Tem pessoas que têm uma limitação. Então aquele que tem a limitação, ele está sempre falando que aquilo é fácil. Quer dizer que a condição assim da fantasia. E a gente vai observando que quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, devagar ela vai observando assim que muitos medos que ela tinha, ela para de ter. É bem interessante, porque vai dando uma confiança interna. E aquele medo, a pessoa muitas vezes não sabe explicar. Mas ela vai desenvolvendo uma maneira dentro dela de trazer aquele medo para o seu dia a dia e clarear aquele medo. Então, a parte espiritual, ou a força que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, diminui a influência do raciocínio na nossa vida, diminui a influência da fantasia. E a fantasia sempre está na nossa vida toda. A gente pode observar que a gente vê ainda adultos com camisa de personagens que tivessem feito atos heróicos. Então, esses personagens de filmes, por exemplo, a gente vê. Então o que está dentro daquele adulto? Ainda está a fantasia que gerou durante o período dele de formação. Aquela dificuldade que a pessoa tem de usar o centro motor, de compreender melhor a vida, porque para compreendermos a vida, a gente tem que lembrar assim, que tem que ter um esforço, e tem que ser junto com o centro motor, porque a pessoa, para trazer o recurso para a manutenção da moradia, ela tem que ter uma força e ela tem que usar o centro motor para falar, para isso, para aquilo, para mostrar que ela é qualificada. Então a nossa vida, ela precisa cada um tem que lembrar que utilizando direito as informações do livro Na Luz da Verdade, para que a fantasia diminua um pouco. E se diminui a fantasia, fica fácil assim da pessoa ir percebendo duas coisas bem distintas, ela e o corpo físico. Muitas vezes uma ou outra pessoa acorda de manhã, é como se ela não estivesse conectada por um motivo ou por outro. Então o que acontece? O encaixe da parte do corpo de matéria fina com a parte do corpo do plano
do plano que é a alma, quer dizer, que a matéria fina é depois da alma. Então não encaixou direito no corpo de matéria grosseira. Então a pessoa fica assim um pouco zonza. Então essa naturalidade assim da gente percebendo como é que nós estamos caminhando e como é que nós precisamos de ter a força dentro de nós para no nosso dia a dia nos mantermos na condição que nós precisamos de mantermos. Então, aquela responsabilidade que nós temos, aquele anseio que nós temos, compreender direito. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se a gente passa a compreender direito, então o que acontece? A voz interior, ela passa a manifestar, a pessoa passa a ouvir melhor. Então ela passa a fazer as coisas que é para a vida dela, porque a pessoa está sempre fazendo algo para o outro. Aquela compra daquela casa, a compra daqueles móveis, aquela compra daquele outro, para o outro, para a pessoa. Nós tínhamos que fazer esse trabalho para mim. E porque nós, se formos pesquisar assim, existem centenas de casos, centenas e muitos centenas de pessoas que é de nosso conhecimento. Se a gente começa a perguntar, a gente vai confirmando assim, que está fazendo as coisas para o outro. Então ele não está ouvindo a voz interior. Porque nós temos também muitas centenas de casos que o outro foi embora, que o outro não quis mais aquilo. A nossa vida tem que ser assim, num procedimento para a minha vida. Então muitos falam assim, mas isso pode ser egoísmo. Não tem nada de egoísmo, porque a gente vê de uma maneira geral, os animais cuidam deles. E fica fácil assim de ver, né, quando tem escassez de alimento, aquele mais forte é que fica com o alimento. Então quer dizer assim, os mais fracos são colocados para fora. O ser humano é assim também. Aquele que não tem a perspectiva para a sua vida, então o que acontece? Ele vai ficando mais enfraquecido, porque agora ele teve que fazer as coisas para os outros. Ele não fez as coisas para ele. Então não dá certo a vida da pessoa. Então nós tínhamos que ir observando e aprender com os nossos semelhantes. Pode ser aqueles que foram criados conosco, pode ser os de dentro da moradia. Só dá certo quando a pessoa faz para ela. E então não tem nada assim de falar que é egoísmo. Egoísmo é a pessoa não diferenciar o que é bom para a sua vida e o que vai dar a ela a força que ela precisa. Nós tínhamos que observar assim, do que eu preciso, a força que eu necessito. Para a minha existência, não é para a existência de meu semelhante, mesmo no caso de filhos. Porque se os pais são espertos, aqueles filhos são emancipados logo cedo. E a gente vai observando assim que anteriormente os pais conseguiam fazer assim, emancipar logo cedo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então os filhos nunca serão problemas se os pais emancipam. Evidentemente que hoje mudou muito, porque hoje tem muitos e muitos filhos que há um problema. Então aqueles pais queriam filhos para ver se mantinham a convivência, mantinham um relacionamento que achavam que seriam bons. Então trouxeram filhos. Não fizeram um procedimento de trazer um espírito para que ele tivesse o desenvolvimento, para que ficasse evoluído, para que ele voltasse para o paraíso. Trouxeram filhos para firmar um relacionamento, porque na fase em que se encontravam, achando assim que se tivessem filhos, então seria bom. Então, não é o amor, é uma conveniência.